Olá, amigos! Continuamos a meditar no Evangelho de João. Eu queria continuar na Bíblia de Jerusalém. Volto aqui a aconselhar as Bíblias melhores para nós estudarmos a Palavra de Deus são as mais literais. Podem usar uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante, desde que sejam Bíblias a tender para o literal e não Bíblias com tradução muito dinâmica, a quererem que seja uma linguagem muito atual e depois retiram a essência do texto. E quando escolhi a Bíblia de Jerusalém, porque é uma Bíblia geralmente considerada pelos cristãos de todas as correntes uma Bíblia fiel ao original. Podem usar uma de João Ferreira de Almeida, podem usar outra Bíblia, olha, a King James, por exemplo. A King James é em inglês. Quem lê em inglês também é uma Bíblia com qualidade e com uma tendência sempre para o literal. Nós devemos comparar às vezes quando temos dúvidas em várias versões, quem não sabe ir ao original, porque nos ajuda a compreender melhor. E agora temos muitas ferramentas online que nos permitem até ver o hebraico e o grego. No caso do Evangelho de João é no grego. Nós vamos hoje continuar. Eu tenho aqui a Bíblia aberta, tenho aqui uma versão no portátil, só que já percebi que esta digitalização aqui da Bíblia de Jerusalém não está perfeita e, por exemplo, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, falta-me aqui um pouquinho, parece-me, não estou aqui a confiar na versão que eu retirei digitalizada. Portanto, vamos tentar aqui continuar. Eu vou usar a de papel para ler e vou tentar arranjar outras ferramentas para vos ajudar. Encontrei uns PowerPoints do material do Evangelho de João que eu dei a pré-adolescentes há muitos anos atrás e vou disponibilizar também. Vou dar-vos aquilo que eu tiver para vos ajudar aqui no estudo. Para já vamos ler mais uma porção do Evangelho de João, do capítulo 1. O capítulo 1 é muito rico e então temos que dividir em vários vídeos para não ser cansativo e até porque está tanto a dizer sobre cada coisinha que é difícil para mim sintetizar. No Evangelho de Mateus foi mais fácil porque era muita narrativa e a narrativa dá para resumir. Agora este conteúdo tão rico que existe aqui no Evangelho de João é muito difícil. Eu vou ler agora uma porção que fala de João o Batista, aquele que foi o último profeta antes da vinda do Messias, e vamos ler um pouco. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Até aqui este bocadinho. Esta é a porção do capítulo 1 do Evangelho de João. Fala aqui de João Batista. Este é o primeiro pedacinho, já vou ler o resto. E a segunda parte faremos depois outro vídeo. Fala dos primeiros discípulos. Aqui vieram ter com João, um homem assim com uma presença chocante. Ele vestia pele de camelo, peles de animais e vivia no deserto, comia mel silvestre com gafanhotos. Curiosamente os gafanhotos não era proibido lá na lei levítica. E este João Batista, um homem duro, vinha a pregar o arrependimento e batizava no Rio Jordão. E vinham aquelas pessoas perguntar-lhe, quem és tu? Porquê que estás a batizar? Quem és tu? E o povo vinha atrás do João, deste João, o emergidor, aquele que emergia, aquele que batizava. Batista não era um apelido, era aquilo que ele fazia, emergia, batizava. E ele disse a verdade, ele não era Elias, ele não era o profeta, deduzo que aqui se referisse a Moisés, ele não era o Cristo, e ele disse a verdade, não era. E citou um texto que vem em Isaías 40, sobre a voz que clama no deserto. Ele cita aqui, vou ler-vos aqui um bocadinho, eu tenho aqui numa outra versão da Bíblia aberta no portátil, vou-vos ler o Isaías 40,
Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então este João Batista diz que ele era a voz que clamava no deserto e ele andava mesmo pelos desertos e a clamar. Vou continuar a ler aqui a porção a seguir desta parte do Evangelho de João, capítulo 1. Tenho mesmo que colocar os óculos porque a letra é muito pequenina. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, que é Betsaida? Não. Betânia. Diz Betânia aqui no comentário. É porque a Bíblia de Jerusalém tem aqui um nome que é estranho, não costumo ver isto nas outras versões, mas é Betânia. Isto se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem o homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este João o Batista batizava, e é curioso que ele, sendo primo de Jesus, pelos vistos não se conheciam, não estavam. A Maria, quando ficou grávida de Jesus, através do Espírito Santo, foi visitar a sua prima Isabel, que já estava em adiantado estado de gravidez, mas os meninos parece que não conviveram, pelo menos em adultos, porque João Batista foi para os desertos, foi profeta, Jesus trabalhou discreto lá onde moravam em Nazaré, porque depois de terem vindo fugidos do Egito, foi para lá que se refugiou a família de Jesus para proteger o menino, e agora aparecia Jesus a começar o seu ministério e já João Batista estava a fazer este batismo, esta pregação, como um profeta que Deus tinha chamado para anunciar aquilo que viria. E este João Batista sabia que o Messias seria aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo como um sinal. Então ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é que quer dizer isto? Um cordeiro. Um cordeiro remete para o Antigo Testamento. A primeira vez que se fala na morte de um cordeiro, curiosamente, até foi no Éden, quando depois do primeiro pecado, Deus veste o homem e a mulher com peles de um animal. Mas depois temos no Egito o cordeiro, a instituição da Páscoa, a Pessah, em que é morto o cordeiro pelo pecado, a morte do cordeiro. O cordeiro significa aquele que é morto no nosso lugar, por causa do nosso pecado, para que receba o castigo no nosso lugar. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante porque cada cordeiro, eu estou a ler Levítico agora, estou a ler seguido, é muito cansativo ler o Levítico, mas compreendemos que aquele sistema tinha um significado. E Jesus, Yeshua, vem assumir-se como um cordeiro. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo inteiro. Do mundo inteiro, e não só no número de pessoas, como em toda a nossa vida. Ele toma sobre si. Ele é o cordeiro que derrama o sangue
por todos. Enquanto que em Levítico víamos, em cada altura era sempre morto um animalzinho, depois outro, e anualmente havia o dia da expiação, que era o dia do perdão, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, e havia aquele sistema pesado de sacrifícios, complicado e até horrível, com tanto sangue e tanta morte de animal. Então Jesus veio fazer, de uma vez por todas, por todo o mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Notem aqui o versículo 30, também muito importante. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. É interessantíssimo. Jesus depois vai falar sobre isto com os fariseus. Mas este João Batista já estava aqui a explicar. Passou adiante de mim, quer dizer que ele já estava lá atrás e passou adiante. É como o João Batista nasceu aqui num ponto do caminho e estava a percorrer e vem lá de trás alguém que vem muito de trás e ultrapassa e passa adiante dele. Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim porque existia antes de mim. Ele existia antes. E como falamos no início dos primeiros versículos aqui do capítulo 1, a palavra, o logos, o verbo em algumas versões, mas é o logos que está lá no grego. Ele é criador. Ele, no princípio, era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. E foi através do logos que tudo se fez. Então, quando este logos se faz homem para entrar no mundo, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este João Batista anuncia-o e tem esta revelação extraordinária. O Cordeiro que tira o pecado do mundo existia antes de mim e passou adiante de mim. Depois esta porção conclui aqui quando João diz que eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Isto do Espírito Santo, acho que parece que falamos do Espírito Santo, que é uma coisa que não percebemos muito bem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus, de uma forma invisível, mas de uma forma tremendamente poderosa. O Espírito Santo que está lá em Gênesis, que se movia sobre a face das águas no meio do caos, foi ele que trouxe à existência. É como a mãe que cria, que choca toda a criação, que gera e dá à luz toda a criação. Foi este Espírito que veio sobre Maria e através deste Espírito que veio como uma sombra sobre ela, ela gerou o Filho de Deus no seu ventre. Este Espírito é Deus também, tal como o Logos estava com Deus e era Deus, este Espírito que é chamado a Ruá, lá no Antigo Testamento, aqui no grego é pneuma. Este Espírito de Deus é Deus, faz parte do Elohim. E João Batista teve esta revelação de que quando visse algo, claro que não é o Espírito de Deus que tinha uma forma, ele viu algo parecido com uma pomba ou mesmo uma pomba que simbolizava que era o Espírito Santo que estava a descer sobre Jesus. Jesus foi batizado por João, é relatado com mais pormenor noutros evangelhos. E agora eu vou encerrar, para não ficar longo este vídeo, vou fazer mais um vídeo só para concluirmos o capítulo 1. E o que é mais relevante até aqui nesta porção do João Batista é que João foi chamado para ser o precursor, o profeta que ia anunciar a vinda do Messias. Ele disse que ele já estava vivo. Hoje há quem fale também do anticristo e acha-se que ele já está vivo, porém ainda não se revelou. Aqui neste ponto da história era o Cristo, o Messias, o Machia, que já estava vivo e estava por se revelar. Estava naquele impasse ainda. Até para a semana, até breve.